Olá pessoal! Na aula anterior nós falamos sobre gramáticas livres de contexto e vimos as diferentes classes dessas gramáticas. Vimos também que dependendo do tipo de gramática que eu uso, eu posso criar o nosso analisador sintático usando uma abordagem diferente para a construção da árvore sintática. Vimos que ela pode ser feita seguindo uma abordagem descendente, com gramáticas do tipo LL, ou podemos construir a árvore sintática usando uma abordagem ascendente, utilizando uma gramática LR. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre a análise sintática descendente. Nós temos como objetivo, primeiro, diferenciar a análise sintática descendente recursiva da análise sintática descendente preditiva. Depois nós vamos conhecer a arquitetura de um analisador preditivo, compreender como ele funciona e vamos utilizar a tabela M, que é o centro do analisador preditivo, para realizar a análise sintática de um pequeno trecho de código. Bom, relembrando então, o que caracteriza a análise sintática descendente? A árvore sintática é gerada da raiz para as folhas. Quem é a raiz de uma árvore sintática? É o símbolo de partida da gramática. Quem são as folhas de uma árvore sintática? São os elementos da cadeia que ela está reconhecendo. No caso do compilador, são os tokens que foram gerados pela análise léxica após executar essa etapa num determinado código-fonte. Para nós gerarmos uma árvore sintática seguindo a abordagem descendente, nós vamos fazer uma busca em profundidade. E os elementos eles são analisados seguindo um algoritmo de pré-ordem. Com isso, nós acabamos criando uma árvore sempre com a derivação mais à esquerda, ou seja, a árvore pende sempre um pouquinho mais para a esquerda. Bom, como nós vimos lá no exemplo do vídeo anterior, nós acabamos escolhendo algumas produções na hora de montar a nossa árvore. Mas como que o compilador define isso? Qual é o algoritmo que ele usa para saber por qual derivação ele vai, ou por qual regra ele vai derivar um não terminal? Aí nós temos duas abordagens para fazer isso. Nós podemos fazer uma análise sintática de descida recursiva ou descendente recursiva, ou uma análise sintática preditiva. Na análise de descida recursiva, na verdade o compilador ele não faz nenhuma escolha sobre qual produção utilizar. Ele vai testando todas as possibilidades até encontrar uma possibilidade que vai possibilitar, que vai levar à geração correta da nossa árvore sintática. Quando ele tenta uma produção e lá no meio do caminho ele viu que não chegou na nossa lista de tokens, ou seja, aquela produção não levou ele na derivação correta, ele faz um backtracking, ele desfaz uma parte da árvore e depois refaz aquela parte utilizando uma alternativa diferente para aquela produção. É claro que tudo isso impacta no desempenho do compilador, porque ele tem que construir e reconstruir várias vezes a mesma parte da árvore. Um outro ponto importante da gente destacar aqui é como que o compilador sabe que o programa está errado. Porque o programa vai estar errado quando ele não consegue gerar a nossa árvore sintática. Nesse caso, ele vai ficar tentando várias vezes, tentando para todas as possibilidades que existem dentro das regras de produção. E aí, quando ele testou todas e viu que nenhuma levou até a lista de tokens, possibilitou a geração da árvore que levasse até a lista de tokens, aí ele vai concluir que o programa está errado, o que pode demandar bastante tempo. Felizmente, nós não precisamos usar análise descendente recursiva nas linguagens de programação. Nós podemos criar gramáticas que usam a análise preditiva ou outras formas, como a análise ascendente, que são muito eficientes. Então aqui nós vamos dar uma olhadinha rápida na análise descendente recursiva, só para vocês entenderem o problema. Nós temos uma pequena gramática que define o que é o comando C. E aí eu estou dizendo que o comando C vai ser formado pela palavra reservada if, um abre parênteses, que são todos os símbolos terminais, uma determinada expressão lógica aqui no meio, e aí o expressão é um não terminal. Percebam que o expressão aqui ele simplesmente pode ser derivado por true ou false, para simplificar a nossa gramática. Depois fecha parênteses, fecha chaves, e aí um comando ou um conjunto de comandos que vai estar dentro da cláusula if.
Também para simplificar esse conjunto de comandos, esse não terminal que eu chamei de STMT, ele vai ser derivado por epsilon. Ou então, um comando C é if, abre parênteses, expressão, fecha, abre chaves, statement, fecha, percebam exatamente igual à produção de cima, só que aí eu tenho um else e abre chaves, statement, fecha chaves. Então notem que essa nossa gramática ela não é fatorada à esquerda. Então eu consigo criar um analisador de descida recursiva para ela, mas em alguns momentos eu posso ter um backtracking. Vamos imaginar que nós temos essa seguinte cadeia, que foi gerada lá pelo analisador léxico após a análise do código-fonte. Será que essa sequência aqui está correta? Como é que o analisador faz? Como é uma análise descendente, ele vai começar colocando o símbolo de partida da gramática como raiz da nossa árvore. Lembrando que, em geral, o símbolo de partida é o não terminal da primeira produção. E agora, como o analisador recursivo ele não escolhe a produção mais adequada, ele testa cada uma das possibilidades, ele vai fazer uma derivação. Ele derivou o comando C pela primeira produção aqui da gramática. E agora ele vai comparar. Primeiro ele compara o if com o if, está correto. Como aqui é um não terminal, abre parênteses com abre parênteses, está correto. Até que ele chegou aqui na expressão. Como expressão é um não terminal, aí ele vai buscar uma possibilidade de derivar a expressão. Aí ele derivou por true, true com true, ok. Então, por enquanto, estão vindo os símbolos que precisariam ser reconhecidos para o programa estar correto. Depois a árvore diz que eu tenho que ter um fecha parênteses, fecha parênteses. A árvore diz que eu tenho que ter um abre chaves, abre chaves. O statement ele vai ser derivado por cadeia vazia, então eu não comparo nada. Fecha chaves, fecha chaves. Então percebam que até esse momento o nosso programa está correto. Só porque, pela derivação que o analisador usou, a nossa árvore acabou e nós ainda temos um pedaço da cadeia de entrada para ser analisado. Ou seja, ele não conseguiu concluir que esse programa está correto seguindo a produção que ele escolheu na hora aqui de derivar o comando C. O que ele vai fazer? Ele vai retornar, desfez aquela produção e vai tentar o segundo caminho, a segunda alternativa, que é a segunda parte da regra. E agora sim, ele vai comparar o if novamente, o abre parênteses, deriva a expressão por true, fecha parênteses, abre chaves, statement vazio, fecha chaves, else com else, abre chaves com abre chaves, statement vazio, fecha chaves com fecha chaves. Agora ele conseguiu concluir que o nosso programa está correto, mas percebam que ele teve que desfazer um passo, refazer uma derivação e refazer várias comparações novamente, o que acaba demandando muito tempo se nós pensarmos aí em programas grandes com milhares de linhas para serem compilados. Por isso que nós praticamente não usamos a análise recursiva para criar analisadores descendentes. Quando nós queremos criar um analisador descendente, nós usamos a análise preditiva. No analisador preditivo sem recursão, nós usamos uma pilha para simular a derivação mais à esquerda da árvore. O que quer dizer isso? Nós não vamos efetivamente construir a árvore, nós vamos simular o processo de construção ou de derivação dos símbolos usando uma pilha. E nessa pilha nós vamos colocar tanto os símbolos terminais quanto os símbolos não terminais da nossa gramática, os quais vão ser comparados com os dados da cadeia de entrada, que no nosso caso é a lista de tokens, que vão estar armazenados num buffer de entrada. Para isso, um analisador preditivo ele usa uma tabela, e nessa tabela nós vamos organizar a nossa gramática e vamos dizer: em cada linha da nossa tabela eu vou ter um símbolo não terminal e em cada coluna eu vou ter um símbolo terminal. E aí com isso eu vou saber em cada situação que eu tenho de análise qual a produção que eu devo utilizar. E aí em função disso eu não preciso retroagir ou refazer partes da nossa árvore. Lembrando que para nós usarmos um analisador descendente preditivo, eu tenho que usar uma gramática LL1. O que é uma gramática LL1? O primeiro L vem de left, quer dizer que a nossa entrada é escaneada da esquerda para a direita. A nossa lista de tokens vai sendo analisada da esquerda para a direita ou do início para o fim. A derivação da árvore é mais à esquerda. Então, como eu comentei já antes, a nossa árvore
como se ela estivesse pendendo aqui para um lado. E aquele 1 indica que nós estamos sempre olhando um símbolo à frente. Eu preciso olhar qual é o próximo símbolo a ser analisado para ter certeza de qual é a produção correta que eu devo utilizar. E aí as gramáticas LL1, elas têm algumas características importantes, né? Elas são bem restritivas. Elas não podem possuir ambiguidades, como qualquer outra gramática que nós vamos usar para criar um compilador. Elas não podem ser recursivas à esquerda. Lembrando que se eu quiser fazer um analisador ascendente, eu posso aceitar recursividade à esquerda. E elas têm que ser fatoradas à esquerda. Se eu quiser fazer o ascendente, eu também não preciso me preocupar com isso. Ou mesmo que eu faça um descendente recursivo, eu não preciso me preocupar com fatoração à esquerda. Mas para um descendente preditivo, eu tenho que atender todos esses quesitos aqui. Aqui nós temos um esboço, uma figura que representa um analisador preditivo. Aqui na entrada temos a lista de tokens, os símbolos que vão ser analisados. Esse cifrão no final indica o fim de cadeia, que acabou a lista de tokens. Nós temos uma pilha que, como eu já comentei, armazena os símbolos terminais e não terminais da nossa gramática. E nós temos a tabela de análise, também conhecida como tabela M, que é a tabela que vai nos dizer exatamente qual produção eu devo usar em cada situação. Aqui nós temos uma gramática LL1 que foi criada já no vídeo anterior para reconhecer expressões aritméticas formadas por identificadores, formadas por uma expressão abre e fecha parênteses e soma e multiplicação. Percebam que ela não é ambígua, não tem recursividade à esquerda e é fatorada à esquerda. Então ela atende todos os nossos critérios. Para a gente implementar o analisador preditivo, a primeira coisa é criar a tabela a partir dessa gramática aqui. E aqui está essa tabela. Notem que nós temos nas linhas os símbolos não terminais e nas colunas os símbolos terminais. E aí, em cada célula, eu vou colocar, se eu tenho no topo da pilha o símbolo não terminal E e o próximo símbolo a ser analisado é o ID, então eu tenho que aplicar esta regra aqui. Aqui em cima estão as 5 regras da nossa gramática, aquela do slide anterior. Eu só separei aqui para caber no mesmo slide. E agora o que a gente está fazendo é pegando essas 5 produções e distribuindo dentro da tabela. Seguindo aqui no não terminal E. Se eu tenho o E e o próximo símbolo é um abre parênteses, eu vou aplicar essa regra aqui. As casas em branco, as células em branco indicam o quê? Um erro. Se eu tenho no topo da pilha o E e o próximo símbolo analisado é um mais, quer dizer que o meu programa está errado. É uma situação que não poderia acontecer. Então, isso aqui é o que nós temos representados nessa tabela. Como que eu cheguei nessa tabela? Por que essa regra aparece aqui? Por que a regra do T aparece aqui? Isso aí é um assunto que virá nas próximas aulas. Aí nós vamos ver como, a partir de uma gramática, nós podemos gerar essa tabela M usando os conjuntos first e follow. Por enquanto, vamos entender apenas como usar a tabela. Agora nós vamos fazer um pequeno exemplo. Eu tenho aqui identificador mais identificador. É a minha lista de tokens. Aqui está aquela tabela, eu só quebrei ela em 2 partes para aproveitar melhor o espaço. Então percebam que eu repeti aqui o símbolo E para ID mais e asterisco. O que acontece? O símbolo E para abre parênteses, fecha parênteses e o final de cadeia. Então, basicamente peguei as 3 últimas colunas da tabela e passei aqui para baixo. Bom, vamos entender o processo então da análise preditiva. A nossa pilha começa vazia. Qual é a primeira ação que eu devo fazer? Eu vou empilhar o símbolo de partida da gramática. Como eu já comentei, normalmente o símbolo da primeira produção. Então, da pilha vazia, após executar essa ação, eu tenho o símbolo E na pilha. Agora que o E está na pilha, o que eu vou fazer? Nós temos 2 tipos de ação que nós devemos executar ao fazer análise preditiva. Quando no topo da pilha eu tenho um símbolo não terminal, eu vou derivar esse símbolo por alguma de suas regras. Quando no topo da pilha eu tenho um símbolo terminal, eu vou comparar esse símbolo com o próximo elemento da entrada. Então, como aqui eu tenho o símbolo E no topo da pilha, então eu vou na linha do E. Em que coluna? Qual é o próximo símbolo que eu vou analisar? É o ID, é o primeiro. Então eu vou na linha do E, na coluna do ID.
nessa célula me diz que eu devo derivar o E por T E'. E é isso que eu fiz aqui. O que significa derivar o E? Tiramos o E da pilha e colocamos T E'. A gente vai empilhando a produção sempre na ordem inversa, né? Para que o último elemento fique embaixo e o primeiro no topo da pilha. Então, primeiro empilhamos o E e depois empilhamos o T. Feito esse primeiro passo, então a pilha que nós temos está aqui, ó, T E'. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um T no topo da pilha, que é um não terminal, então eu preciso derivar, e um ID na entrada. T é o não terminal e um ID na entrada. Então eu vou derivar o T por FT'. O que significa isso? Derivar, tiro o T da pilha e coloco T'F na ordem inversa, T'F. Então esta é a situação da nossa pilha após nós aplicarmos esta regra de derivação aqui. Partindo dessa pilha, percebam que nós estamos sempre na mesma situação. Eu sempre tenho símbolos não terminais no topo da pilha, por isso que eu estou sempre derivando. Agora eu tenho um símbolo F e continuo com o ID na entrada. F com ID. Então está aqui. Eu vou derivar o símbolo F por um ID. Como é uma pilha, a gente nunca mexe nos elementos de baixo da pilha, só mexemos no topo, obviamente. Então eu vou tirar o F daqui e vou substituir por um ID. Agora esta é a pilha que eu cheguei. Agora aqui nós temos uma situação diferente. O topo da pilha não é um elemento não terminal, ele é um elemento terminal. Sempre que eu tenho um terminal, o que a gente faz? A gente compara o topo da pilha com a entrada. Na pilha, o compilador está me dizendo o que deveria vir. Deve vir um ID. E aqui na entrada está o que o programador colocou. Ele colocou um ID. Então, esses elementos estão corretos e quando eu faço a comparação, eu marco que o elemento da entrada está correto, vou começar a analisar o próximo e eu tiro esse terminal aqui da pilha. Então, depois da comparação, a nossa pilha ficou nesse estado aqui. Como o ID já está marcado, eu sei que o próximo elemento que eu quero analisar é o símbolo mais. Agora estamos com a pilha nessa situação, T' no topo. Vamos ver, como é um não terminal, eu vou na linha do T'. Em que coluna? Na coluna do mais. T' com mais, eu vou derivar por cadeia vazia. O que é derivar por cadeia vazia? É simplesmente tirar o elemento da pilha e não colocar nada no lugar. Então percebam que eu tirei o T' e depois disso a minha pilha ficou só com o E'. E agora que nós estamos só com o E', o que a gente vai fazer? Novamente, vamos na tabela. Na linha do E', na coluna do mais. O E' vai ser derivado por mais T'. O que significa isso? Vamos tirar esse E' da pilha e vamos colocar essa produção no sentido inverso. E' primeiro, T e mais. Notem que esse E' não é o mesmo desse. Esse E' é o que foi derivado, eu tirei ele da pilha. Aqui, coincidentemente, o último símbolo é igual ao elemento que eu estou derivando, por isso que ele apareceu aqui. Mas esse E' T+, tem a ver com esta regra daqui. Após a derivação, então essa pilha é o nosso estado atual, mais T'. Como é um símbolo terminal, qual é a nossa ação? Comparar com o topo da pilha. Mais com mais, ok. Marcamos que o mais lá da entrada está correto, tiramos o mais da pilha. Ficamos com T' na pilha. Agora, estamos na pilha, temos um T e o próximo elemento é um identificador. T com ID, nós vamos derivar o T por FT'. Então vamos tirar o T da pilha, o E' fica igual, tiramos o T e colocamos T'F, que é a derivação que estava aqui na ordem inversa. Aplicada essa regra, então a nossa pilha FT', E', está aqui. O que a gente vai fazer agora? Temos um F no topo da pilha e um ID na entrada. F no topo da pilha, ID na entrada, deriva por ID. Então agora tiramos o F daqui e substituímos pelo identificador. Essa pilha agora, como é um símbolo terminal, vamos fazer a comparação. ID com ID. Fechou. Como os símbolos são iguais, né, como está correto, vamos desempilhar o ID e chegamos aqui no T' e no E'. Estamos no topo na pilha com T'.
Qual é o próximo símbolo? É o fim da cadeia. Por isso que a gente precisa desse elemento para marcar o fim da nossa cadeia ou da lista de tokens. Quando eu tenho um telinha e eu acho aqui ó, o símbolo de cadeia, o símbolo de final da cadeia, eu vou derivar por epsilon. Derivar por epsilon é simplesmente tirar o telinha daqui. Ficamos com o elinha na nossa pilha. Continuamos com o elinha e aqui temos o cadeia vazia. Elinha com cadeia vazia deriva por epsilon. Com cadeia vazia não, com fim de cadeia, né, com o fim da nossa entrada, deriva por epsilon. Ou seja, tiramos o elinha da pilha. E com isso, o que a gente conclui? Que o nosso programa está correto. Por quê? Porque eu reconheci toda a minha cadeia e no final a pilha está vazia. Então essa é a condição para que o programa seja considerado correto. Todos os elementos têm que ter sido reconhecidos aqui na cadeia de entrada e a pilha no final tem que estar vazia. Bom, para finalizar o vídeo aqui, vocês podem estar pensando, o que acontece quando o programa tem erros? De que maneira o compilador vai identificar isso aqui? E também, como eu já comentei antes, como que nós montamos a tabela M de análise? Esses dois são os assuntos que nós vamos tratar nos próximos vídeos. E aqui, para finalizar, nós temos as seções dos 3 livros da nossa bibliografia que contemplam este assunto que foi abordado no vídeo de hoje. Até a próxima, pessoal!